Olá, cara aluno, olá, cara aluna. Seja bem-vindo ao Instituto Teólogo Rafael Cardoso mais uma vez. Este é o vídeo número 3, onde nós estamos ainda na matéria a respeito de introdução à teologia. Nós falamos aqui algumas coisas até aqui a respeito de teologias. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia aplicada, teologia histórica, entre outras, ao qual você vai ter o material aí disponível. Convido a você, aluno, a baixar a nossa apostila. É peremptório que você baixe a apostila para que você compreenda. Mas vamos lá. Nesta aula, propriamente dito, nós vamos estar abordando um pouquinho sobre algumas outras questões a respeito da teologia. Nós estudamos em aulas anteriores o que é teologia e por que nós devemos estudar teologia. E uma das implicações que é difícil nós não falarmos sobre isto, não vamos falar sobre outras coisas, mas esta é uma das implicações que nós devemos também pesquisar, analisar e falar como teólogos, é a relação entre fé e razão. Dá para andar junto, fé e razão, já que nós estamos estudando teologia? Elas são inimigas ou são aliadas? Alguém, de repente, no meio mais pentecostal, vai viver mais na base do, vamos usar o termo que nós costumamos usar, reteté, dos dons espirituais. Mas dá para viver os dons espirituais separados da revelação da palavra? Alguém mais, de repente, mais reformado, né? Mais que está na leitura da palavra, às vezes vai viver mais na base da razão, do texto, e vai se esquecer, de repente, um pouco da fé, e de repente não vai viver milagres que Deus quer que nós vivamos em nossas vidas. Dá para conciliar fé e razão? Dá para usar a fé para tornar as coisas práticas e a razão para entender por que essas coisas se tornaram práticas? Porque nós, ao longo da nossa essência, da nossa humanidade, nós buscamos explicação para tudo. Para todas as coisas nós procuramos buscar explicações. Tudo na vida nós precisamos buscar explicações. Precisamos entender. Por exemplo, um médico, por exemplo, ele não se torna médico de um dia para o outro. Ele precisa entender, compreender a respeito da medicina, compreender toda a matéria, como tratar com o corpo humano, com as doenças, uma série de situações. Senão ele não é médico. De igual modo, o advogado ele também precisa entender sobre as leis para que ele possa advogar, senão ele não é advogado. Ele precisa aliar a teoria à prática. E eu poderia dizer que o teólogo ele tem como o seu objeto de estudo a palavra de Deus, ao qual ele precisa alinhar a razão à fé. E ambas precisam andarem de mãos juntas, precisam se amalgamar, precisam estarem unidas, juntas. Alguns acham que fé e razão não podem andar lado a lado, mas podem perfeitamente coexistir, coabitar e devem andar lado a lado. Porque a fé, às vezes algumas pessoas pensam diferente disto, a fé não é cega. A fé não é cega. Quando Abraão, por exemplo, ele estava ali a caminho do monte Moriá e alguém perguntou para ele, né, sobre já temos isso, já temos aquilo, né, e que nós vamos fazer, e ele dizia, Deus proverá. Ele disse para o seu filho, Deus proverá. E ele disse para o seu criado, uma certa feita, né, para que estava servindo, nós vamos e nós vamos voltar. Ele estava incluindo Isaac, só que Deus havia mandado matar Isaac. Sabe o que isso? É fé. Ele não era uma fé cega, era uma fé racional. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac, né? Ele tinha fé para isso, né? Não uma fé cega, mas uma fé racional. Este é um dos exemplos. Nós precisamos entender que a fé ela é racional, ela não é um ato irracional. Eu não creio irracionalmente, até porque nós somos seres pensantes, não somos animais irracionais. Segundo a ciência, somos animais racionais. Sendo assim, como animais racionais, nós pensamos. E o crente não é habitolado, o crente pensa. Independentemente do que alguém pensa lá fora, que o crente é ignorante, o crente não é um ser ignorante no sentido etimológico da palavra. O crente é um ser que pensa e pensa bem melhor,
1000 vezes melhor, extraordinariamente melhor do que quem está lá fora, porque ele pensa sobre as coisas de Deus, e ele vive as coisas de Deus, e ele não é compreendido pelo mundo por causa disso, porque o mundo não pode compreender um crente, não pode compreender um cristão, mas a fé é totalmente racional. A fé é fundamentada, sobretudo, na revelação de Deus. Veja bem o que diz Hebreus 11. A minha versão é a versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Ela traz uma versão interessante. Hebreus 11, 1 diz a respeito da fé o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha só que interessante o que essa Bíblia diz. Que a fé ela é a convicção de fatos que não se veem. O que isso dá a entender? Que a fé ela dá uma ideia de certeza, de convicção. Se ela é uma certeza, ela é uma convicção, logo ela não é algo irracional. Ela é algo racional. E o que é razão? Razão é a capacidade de pensar, de interpretar, de analisar, de conciliar. Isto é razão. A fé vem primeiro, porque Deus se revela. A razão, ela vem depois, para refletir sobre esta revelação de Deus. Vou contar um fato aqui interessante. Uma certa feita, né, a fé vem primeiro. Depois, nós tentamos compreender, né, essa revelação através da razão. Uma certa feita, uma experiência minha pessoal, que me marcou muito. Uma certa feita, fui orar com um amigo em um determinado local, num monte fechado. E nós estávamos ali, era um breu danado, um lugar fechado, e nós estávamos orando. De repente, meu amigo falou assim: Rafael, abre os olhos. E onde nós estávamos, o lugar onde nós estávamos estava cheio de brasas. E eu, na minha razão, eu comecei a olhar para o céu e comecei a tentar entender, compreender o que era aquilo. Será que era a luz da lua que estava batendo e estava refletindo, dando alguma luz, alguma coisa? Só que o lugar onde nós estávamos era tão fechado, mata tão fechada, que não dava nem para ver a lua. E eu fiquei procurando, de uma forma racional, tentar compreender aquela situação. Então é interessante nós entendemos uma coisa, que a fé faz coisas que, por vezes, a razão não vai compreender na sua totalidade. Pode haver situações em que a nossa razão vai ter dificuldade de compreender, mas a fé é algo racional. Por quê? Porque a razão humana ela tem limite. Nós estamos falando de transcendência, nós estamos falando sobre Deus. A razão humana ela tem limite. Deus ele é o Deus do impossível, ele extrapola os limites. É claro que ele vai trabalhar dentro dos limites da física, da ciência, por vezes, ele vai usar as coisas tangíveis. Mas se ele quiser, ele é o Deus que pode transformar o ordinário, como eu disse no último vídeo, em extraordinário. Ele pode transformar isso, porque ele é Deus. Então, fé e razão podem andar juntas, só que há coisas que nós não compreendemos. Para você que é estudante de teologia, há um texto de Deuteronômio que diz, e eu quero que você grave bem isto, porque tem coisas que nós vamos conseguir explicar, outras não. Diz lá que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas encobertas são para Deus. É o que diz lá em Deuteronômio. Então tem coisas que Deus vai revelar e tem coisas que Deus não vai revelar. E o que ele revela se torna racional para nós, né? E a palavra tem revelações, por isso que é bom estudar teologia. Tudo que está na Bíblia é uma revelação de Deus para nós usarmos a razão para tentarmos compreender. Agostinho de Hipona, nós somos sobretudo evangélicos, crentes no Senhor Jesus, mas não podemos falar de teologia sem falar de grandes teólogos que existiram e passaram. Eu quero que você já vá se acostumando com a linguagem mais acadêmica. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: creio para compreender e compreendo para crer melhor. A frase é forte. Creio para compreender e compreendo para crer melhor. Primeiro você crê, depois você entende, através da revelação de Deus. Primeiro você crê em Deus, depois você entende. Então, é mais ou menos o seguinte: se disse que o Mar Vermelho se abriu, ele se abriu. Depois você tenta compreender. Se a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, você primeiro crê, depois você tenta compreender. É mais ou menos isso. Porque primeiro nós cremos, depois nós compreendemos. Porque Deus, por vezes, faz coisas que é difícil a razão humana compreender, mas a fé é algo racional. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.
Até o próximo vídeo.